Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu resolvi abrir esse canal para conseguir falar um pouco mais, né, de uma maneira um pouco mais detalhada e explicada, para que vocês possam conseguir acelerar o vídeo também. Nesse vídeo, eu vou falar exclusivamente sobre eventos importantes, né, do mês de abril. E por que que eles são importantes, né? Abril é um mês bem interessante, principalmente por ser um mês de eclipses, né? Vai ser o primeiro eclipse do ano, né? O primeiro da série, inclusive, Áries e Libra, né? Um eixo onde ele vai permanecer aí em 2023, 2024 e 2025. Então, se você tem os nodos, né? Principalmente se você tem o nodo norte em Áries e o nodo sul em Libra, você vai passar pelo seu retorno de nodos, que tende a ser um momento bem marcante em relação aos ajustes, né? Às vezes essa saída de uma zona de conforto, então é interessante estar atento. O ano novo astrológico já foi bem marcante, né? Principalmente por causa da saída de Saturno de um dos seus domicílios, né? Que era Aquário, e a entrada dele no signo de Peixes, tá? Então, existe muito essa fase de ajustes, né? Já que peixes é um signo de qualidade mutável. Então, é muito de olhar para as nossas estruturas, principalmente dentro da área onde a gente tem peixes, e, inevitavelmente, Capricórnio e Aquário, né? Já que Saturno comanda essas áreas, e entender que ajustes ainda são necessários ali, para que a gente possa ir estruturando as coisas de uma maneira criativa, mas ao mesmo tempo muito consistente, né? Desenvolvendo muito também a nossa maturidade. Lembrando que nessa primeira fase a gente ainda tem, né, um Saturno em Peixes sob o domínio de um Júpiter em Áries, né? E em maio isso muda de figura. Júpiter vai para Touro e aí a gente entra numa outra temporada, tá? Ainda teremos, né, o fechamento também oficial dos eclipses no eixo Touro e Escorpião. Teremos também o famoso Mercúrio retrógrado, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre esse processo, falar um pouco também sobre Mercúrio, tá? Lembrando que as retrogradações de Mercúrio desde janeiro já vem, né, de dezembro de 2022 para janeiro, já vem acontecendo em signos de terra, o que é uma mudança bem significativa perante as retrogradações anteriores. Então, são momentos de ajustes, de revisões, muito focados na praticidade das coisas, onde o foco é a prática e a tangibilidade, digamos assim, principalmente dos processos mentais, né? Então, temos alguns pontos interessantes. Então, no começo do mês, teremos a lua cheia, né, em Libra, tá? Então, sempre que o Sol está em Áries, obrigatoriamente a lua cheia vai estar em Libra, né? Uma lua cheia é feita exatamente pela oposição dos luminares, tá? É, é a Lua frente a frente ali com o Sol, digamos assim. Então, o Sol em Áries, ele tem bastante essa questão do foco em iniciativas, começos e impulsos, mas é como se o Sol ele jogasse uma iluminação, digamos assim, nas questões lunares, né? Por isso que é uma Lua cheia. E aí a gente ganha, né, um pouco de evidência e visibilidade dentro dos assuntos ligados à área de Libra, tá? Então, são situações que chegam a um ápice, olhe, né, ao que está ligado à sua área de Libra, em que casa, tá? Se existem planetas, tudo isso é importante dentro da compreensão e da interpretação, digamos assim, das tendências, tá? Principalmente a culminação de coisas que começaram ali há 6 meses atrás, lá na Lua Nova em Libra, tá bom? É um momento em que as emoções inevitavelmente ficam em alta, né? A gente pode acabar percebendo o que não pode ficar daquele jeito, né? É, A Lua faz bons aspectos, mas ainda assim é interessante ficar um pouco atento a essa sensibilidade, né? Um pouco maior, tá? É, Porque tudo que estava meio que inconsciente, né? A Lua vai falar sobre os processos inconscientes, o Sol vai lá e joga um holofote, e aí as coisas meio que ganham uma compreensão muito imediata, né? E nem sempre a gente consegue lidar com isso, tá bom? Então, são questões que chegam realmente ao ápice na sua área de Libra, tá bom? Teremos também o eclipse, né, do Sol em Áries. É a segunda lua nova do mês, tá? Tá muito ligada a algo que precisa começar, tá?
O que que você está recusando a começar, principalmente dentro da sua área de Áreas, né? Lembre-se que para começar algumas coisas, você também vai precisar finalizar outras, né? Então, observe as finalizações, né, desse período aí do eixo Touro e Escorpião. Então, o que que ainda está pendente, o que que ainda precisa de ajustes, o que que você às vezes ainda tem que se desapegar, né, dentro do eixo ali, onde Touro e Escorpião fazem parte, tá? Porque muitas vezes a gente se recusa a começar coisas novas, né? Como seres humanos, às vezes nos custa muito é, começar, dar novos inícios, né? Medo de mudar as coisas. Normalmente a gente é pioneiro ali em algo muito pontual e depois a gente se acostuma, né? É muito comum que a gente se apegue às situações e acabe se acomodando a elas, né? Então, se num nível racional você já sabe que precisa começar algo, é hora de agir, tá? Então, saber e estar consciente são coisas completamente diferentes. É, como que a gente pode atravessar um pouco, né, esse medo do novo, colocar as suas coisas como prioridade, ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de independência, tá? Eclipses são marcos de mudança, né? Então, são um período dentro do tempo, digamos assim, né? Onde existe essa estimulação à mudança, tá? Ainda teremos, né, um eclipse de lua cheia em Escorpião, que vai ser o último, né, nesse signo da série de Touro e Escorpião, que começou ali em novembro de 2021 e vai até ali mais ou menos. No- Termina em outubro desse ano, tá? Então a gente tem uma história, né, começando com muito ímpeto, com muita iniciativa, com uma certa ousadia, um certo pioneirismo, né, algo que precisa ser executado, enquanto uma outra história, né, um outro âmbito de apego, de controle, né, está se finalizando, tá? Essa é uma temporada de eclipses muito dinâmica. Nesses meses, a gente pode acabar entendendo o que que começa, e pode ser algo muito novo, né, pra gente, e o que que termina, às vezes, apesar da nossa resistência a essa mudança. No Instagram, eu vou falar bastante sobre esses processos de eclipse, principalmente por saber que mudanças consistentes são graduais, né? Então, é um momento também muito de seguir com as mudanças necessárias, principalmente as que nos dão sinais de que a gente precisa, às vezes, expurgar mesmo da nossa vida, para seguir o nosso caminho com um pouco mais de leveza, né? Nos dar essa oportunidade de novos começos. Então, durante esse período, a gente vai meio que se alinhando muito mais com o que é para nós e vamos nos afastando do que não é, né? Pessoas entram e saem das nossas vidas, a gente vai se tornando mais consciente das questões que a gente precisa trabalhar. Então, aproveite esse ciclo para deixar de lado essa rejeição à mudança, se atualizar um pouco mais, simplificar esses processos, né? E abrir-se a um novo capítulo da sua vida. E, por fim, no final do mês, temos Mercúrio retrógrado, né? O famoso Mercúrio retrógrado. Uns amam, outros odeiam, outros aprenderam a lidar. Não precisa ter medo de Mercúrio retrógrado. Mercúrio fica retrógrado do dia 21 de abril a 14 de maio, no signo de Touro. É um signo muito ligado à estruturação, principalmente dentro de uma execução do básico bem feito, né? O que que precisa ser feito ali com uma certa constância, comprometimento, com uma certa resiliência, né? Tem muito essa coisa da persistência, de se manter ali meio que fazendo a mesma coisa várias vezes, né? Então, às vezes, esse é um grande aprendizado. Observe a sua área de touro, mas não somente ela. Observe, né, a área de Gêmeos e Virgem também, já que são comandadas por Mercúrio, tá? Lembrando que Mercúrio retrógrado não é um momento de novidades, coisas novas, é um momento onde muitas vezes questões anteriores, né, ou que se arrastam, ou questões realmente do passado, podem acabar ressurgindo para que a gente tenha uma nova ótica, uma nova solução, uma nova perspectiva, uma nova reflexão sobre elas, tá? É uma boa retrogradação para revisar as questões, né, ligadas à área de touro, tá bom? Cuidado só com alguns exageros, né? Cuidado só com essa coisa da cautela, né? Excessiva, né? Os exageros do receio mesmo.
né? Ficar muito aquela de, não sei se eu faço, não sei se vai dar certo, né? Ficar meio que pensando muito em algo e executando muito pouco, tá? Podem existir muitas oportunidades, e essa insegurança de agir e fazer ajustes por conta das revisões, né? Muito cuidado para não enfiar os pés no chão demais, né? A vida não para com Mercúrio retrógrado, tá? Lembrando que em Mercúrio retrógrado a vida acontece como ela tem que acontecer. Então, é um momento só de ter um pouco mais de cuidado, ficar um pouco mais atento, principalmente em assuntos ligados, né, a Mercúrio, tá? Então, questões ligadas a escritos, né, a questão da comunicação, aparelhos digitais, transportes, viagens, né, coisas que minuciosas, né, coisas que têm um certo apreço, digamos assim, aos detalhes, né, que precisam de um olhar mais minucioso. Não basta ficar um pouco mais atento a essas questões, para que você, inclusive, consiga olhar para isso de uma maneira mais prática, né, já que é um Mercúrio no signo de Touro. É isso, espero que ajude vocês, né, que seja um mês incrível. Em breve solto os melhores dias do mês para coisas específicas lá no Instagram. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não me segue, clica em se inscrever e nos comentários, né, na descrição do vídeo tem o link para você me seguir por lá. Beijo, beijo. Tchau, tchau.